Oi, Maria Beatriz, vamos resolver aqui a sua questão, tá bom? Ela fala assim: uma usina termoelétrica utiliza gás combustível a partir da conversão termoquímica de biomassas residuais. A energia disponível para a utilização é igual a 640 megajoule a cada segundo, quando o gás está a 327 graus Celsius, trocando o calor com o meio ambiente, que está a 27 graus Celsius. Qual é a potência máxima que a gente pode se obter por meio da utilização desse gás para o funcionamento da usina? Vê só, as usinas termoelétricas, elas podem ser consideradas como máquinas térmicas, tá bom? Porque assim como a máquina térmica recebe calor da fonte quente e transforma parte desse calor em uma energia útil, que é o trabalho, e o restante ele cede para a fonte fria, a usina térmica faz a mesma coisa. Ele recebe essa energia térmica e parte dessa energia térmica ele vai transformar em energia de movimento, que é o trabalho. Tá bom? Então a gente vai ter que entender essa questão como uma questão de máquina térmica. Aí, pessoal, eu vou construir aqui um esqueminha para você entender direitinho o que está acontecendo. Essa máquina térmica que eu tô aqui, que eu escrevi máquina, na verdade é a usina. Então, vê, a usina vai receber uma quantidade de calor, que eu vou chamar de Q1, do meio que tem uma temperatura T1, que é o meio de fonte, a fonte quente, tá? Vou botar aqui, ó, fonte quente, tá bom? Então, veja, esse meio aqui, que é a fonte quente, tem uma temperatura T1 e desse meio vai ocorrer uma reação de combustão. Ele até fala aqui na questão, ó, utiliza gás combustível a partir da conversão termoquímica de biomassas residuais. Então, provavelmente houve algum tipo de combustão, algum tipo de queima, que vai ceder um calor para a máquina, no caso, para a usina. Essa usina vai converter parte desse Q1, desse calor da combustão, em um trabalho útil, e outra parte desse Q1 ele vai fornecer para a fonte fria, tá bom? Que eu vou chamar de Q2. Então, recapitulando, ele vai receber uma quantidade de calor da fonte quente, que tem a temperatura T1. Esse calor vai se dividir em uma parte dele para ser transformado em trabalho útil, e a outra parte vai ser cedido para a fonte fria, que tem uma temperatura T2, e aqui, fonte fria, tá bom? Só que a questão, ela fala de potência máxima. Potência máxima a gente vai conseguir naquelas máquinas que obedecem o ciclo de Carnot, tá? Então a gente vai ter que considerar que essa usina termoelétrica, ela funciona com base no ciclo de Carnot, tá bom? Então, para resolver essa questão, a gente vai aplicar algumas fórmulas. A primeira delas é a de potência. Potência, a gente sabe que é trabalho sobre a variação de tempo. A variação de tempo aqui ele já deu, ó, a cada segundo. Então, ΔT vai ser igual a 1 segundo. Resta a gente descobrir o valor do trabalho. Para a gente descobrir o valor desse trabalho, se lembra que eu falei que a quantidade de energia que essa máquina ou essa usina recebe do meio mais quente vai ser dividido em trabalho e Q2? Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Q1 vai ser igual à soma do trabalho mais Q2. Porque o Q1 vai ser dividido, uma parte dele vira trabalho e uma parte dele vira a quantidade de calor que vai ser dispensada para a fonte fria, tá? A gente vai utilizar essa forma e vai utilizar a fórmula do ciclo de Carnot, tá? Que vai deixar a gente obter um maior rendimento possível, ou seja, uma maior potência máxima, tendo em vista que o rendimento é uma relação com o trabalho, tá bom? Então, vê só, toda vez que a gente pensar em ciclo de Carnot, a gente vai poder utilizar essa fórmula. Q2 sobre Q1 vai ser igual a T2 sobre T1. T2 é a quantidade de calor que vai ser cedida para o meio, a fonte fria. Q1 é a quantidade de calor que ele recebeu da fonte quente. T2 é a temperatura da fonte fria em Kelvin. E T1 é a temperatura da fonte quente também em Kelvin, tá? Então, veja, a gente tem o valor de Q1, a gente tem o valor de T2 e T1, a gente pode descobrir o valor de Q2. Aí a gente substitui nessa fórmula e acha o valor do trabalho, tá bom? Então, vê só, vamos fazer assim. Vamos substituir aqui nessa fórmula que eu te mostrei. Q2 é o que a gente quer descobrir. Q1 foi o que ele deu aqui, ó, energia disponível para utilização, ou seja, é aquela energia que veio da combustão, que veio da fonte quente, que é igual a 640. Então, eu vou colocar aqui, ó,
640 megajoule. T2 é a temperatura do meio mais quente. Você vê que ele deu duas temperaturas. Ou do meio mais frio, desculpa. Você vê que ele deu duas temperaturas, 327 e 27. Obviamente, 27 é a mais baixa, então ela é a temperatura da fonte fria. Só que lembrando que a gente tem que passar para Kelvin, tá? Ou seja, a gente tem que somar com 273. Então, 27 mais 273 vai dar 300 kelvins, que é a temperatura da fonte fria. Então, vou colocar aqui 300. E T1 é a temperatura da fonte quente, que vai ser a temperatura maior possível, que é essa aqui. Que somando com 273 vai dar 600 Kelvin. Tá bom? Então, eu vou ter aqui T1 igual a 600. Fazendo meio pelos extremos, eu vou obter que Q2 vai ser igual a 320 megajoule. Tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir esse valor que a gente obteve e o valor que a gente já tinha, que era de Q1, nessa fórmula aqui, ó. Então, eu vou ter Q1, que é 640, vai ser igual ao trabalho, mais o Q2, que é 320. Então, o trabalho vai ser igual também a 320 megajoule. Como a gente já tem o valor do trabalho, eu posso substituir aqui na fórmula de potência, tá vendo? Vou vir pra cá e vou substituir. Potência vai ser igual ao trabalho, que é 320 megajoule, pelo tempo, que é 1. Ou seja, a potência é igual a 320 megawatts, tá bom? Gabarito, então, da questão letra A. E é isso, espero ter ajudado, tá bom? E bons estudos!